Olá, senhores. Hoje iremos tratar de um assunto bastante requisitado pelo pessoal da área de TI, né? Pelos profissionais que trabalham com virtualização e que hoje mantêm o foco principalmente em VMware. O assunto que eu queria tratar hoje é justamente sobre o VMware vSphere HA, ou seja, trabalhar ali a parte de cluster e DRS do VMware. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Esse primeiro eu vou mostrar para vocês os preparativos, né? A parte de configuração dos hosts com storage, né? A configuração do vCenter, criação das redes virtuais. E no segundo vídeo iremos habilitar o cluster e o DRS propriamente dito. Pois bem, vamos lá. Vemos aqui no meu ambiente, de laboratório, que eu tenho dois servidores SXI, tá? Versão 5, um vCenter Server, né? Instalado no Windows Server 2008, e um Storage SCSI, tá? Provido aí pelo FreeNAS. Beleza. Cada host desse, cada servidor VMware contém 5 placas de rede, tá? E à medida que a gente for vendo os vídeos, vocês vão entender por que tantas placas de rede. As melhores práticas da VMware pede que você tenha, por exemplo, uma placa de rede para gerenciamento do hypervisor, uma placa de rede para o tráfego das máquinas virtuais, uma terceira placa de rede, no caso, para a conexão do VMware com o storage, e uma quarta placa de rede para habilitar o vMotion, né? O tráfego de vMotion passar por essa quarta placa de rede. Tenho aqui o meu servidor vCenter, né? O storage, enfim. Aqui o vSphere Client, instalado em uma máquina com Windows Server 2008, e vou acessar agora o vCenter, tá? Vou entrar aqui com as credenciais, né? No caso estou usando o próprio Administrator do servidor 2008 que está com o vCenter instalado. E vamos esperar carregar. Os preparativos são bem simples, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo, não tem mistério. Ok. vCenter aqui devidamente carregado, né? Não tenho nada configurado nele, tá? Data Center, Virtual Machines, Hosts, enfim. Vou criar um data center novo aqui, né? Posso clicar aqui ou clicar aqui na raiz aqui do vCenter, né? E criar um novo data center. Vou chamar esse data center de IT, né? E agora eu tenho que adicionar os hosts, tá? Tenho que adicionar os hosts VMware a esse data center. Então clica aqui no botão direito e adiciono o host. Deixa eu olhar aqui os IPs dos hosts, né? Esse SXI1 aqui, por exemplo, está com 92.168.216.136, tá? Então eu vou aqui 92.168.216.136. Vou colocar aqui o root, né? E a senha. Avanço. Não vou colocar nenhuma licença, né? Vou ficar usando a versão de avaliação mesmo, que vai até o dia 8 de outubro de 2012. Então eu passo essa etapa. Next, Finish. E vou adicionar agora, enquanto ele vai adicionando esse host, que ele, na verdade ele está aqui instalando um agente do vCenter no host, né? Eu já vou pegar aqui o segundo, que é o 92.168.216.137, e vou adicioná-lo também, tá? O processo é o mesmo.
bem tranquilo, né? Bem simples, e esperar ele também instalar o agente aqui e disponibilizar os hosts. Pois bem, processo completado, né? Estamos vendo aqui que ele adicionou os 2 hosts. Beleza, então posso ver aqui o sumário, né, de cada host, as máquinas virtuais existentes, né, o data store de cada host. No caso aqui, cada servidor eu coloquei com 15 GB de disco, tá? Porque aí eu não vou precisar de muito disco, a capacidade de disco do host não precisa ser tão grande, né? Então, já que eu vou usar o storage para me armazenar minhas máquinas virtuais, tá? Então, visualizando aqui o segundo host, né? Sumário, máquinas virtuais por enquanto não tem nada, enfim, processo bem tranquilo. Então agora vamos preparar a rede, né? Vamos fazer as configurações das redes virtuais, né? Criar alguns vSwitches que são necessários para a gente fazer aí, criar o nosso ambiente de HA. Vamos lá, nesse primeiro host aqui, eu vou aqui na guia Configuration, eu vou primeiro habilitar, tá? Aqui em Network, vejo que estou usando a VMNIC 0, né? Somente ela para gerenciamento. Eu vou adicionar uma nova rede, tá? Que irei chamar de vmkernel. Aliás, irei chamar de vmkernel não, e seleciono o tipo vmkernel, que é um tipo de vSwitch voltado para a conexão do VMware com os storages, ok? E ao avançar, ele me dá aqui as placas de rede disponíveis, né? Tenho aqui a VMNIC 1, que vou deixar do jeito que está e selecionar. Network Label, eu vou dizer aqui que essa placa de rede ela vai estar ligada ao storage, né? Então aqui é só para mim identificar mesmo, né? A placa de rede, tá? Avanço, e vou atribuir o IP, tá? O IP do meu storage está como 10.10.1.1. Vou colocar aqui então o IP da mesma faixa. Vou deixar sem gateway, finish. Ok, vou dizer não, que eu não quero configurar gateway, tá? Então eu vou adicionar aqui uma outra placa de rede. Vou criar na verdade um outro vSwitch, né? Vejam aqui, o vSwitch 1 criado, o nome de storage, tá? Do tipo vmkernel port, tá? O vSwitch 0, que é criado automaticamente pelo VMware no momento que ele é instalado, é um tipo aliás, é o vSwitch usado para gerenciamento do VMware, né? Através da LAN, e também para adicionar as máquinas virtuais, tá? E eu posso, lógico, criar um vSwitch específico para as máquinas virtuais, deixando essa interface aqui somente para o gerenciamento, né? Para a comunicação entre o vCenter, ali, o vSwitch Client e o host VMware. Então vou adicionar aqui mais uma rede, tá? Mais um vSwitch, que também irei chamar de vmkernel. Aliás, desculpa mais uma vez, irei usar o tipo vmkernel, né? Não é chamado de vmkernel. E usar a interface vmNIC 2, e vou dizer que essa interface será do vMotion, por onde o VMware irá tratar o movimento das máquinas virtuais, tá? Então vou marcar aqui que essa porta vai usar vMotion. Se eu fosse usar fault tolerance, eu também poderia marcar aqui, ok? Se eu fosse usar tráfego, gerenciamento de tráfego, também para fazer o gerenciamento de tráfego, poderia também marcar essa opção, mas no momento vou usar essa interface para o vMotion. Avanço. Vou colocar aqui uma rede também separada, tá? Tá aqui uma rede diferente, lógico, tanto da minha LAN como do range da rede que eu criei para o storage.
Beleza, VSuite 2 criado com sucesso. Vou fazer a mesma coisa com esse rosto aqui, tá? Fazer o mesmo esqueminha aqui, ó. Tá só lá, tem só um VSuite, vou criar outro, né? Do tipo vmkernel. Vamos colocar aqui vminic 1, que também irei chamar de storage. Vou colocar aqui o IP 10.10.1.3. Avanço, finish. E mais uma, né, para Vmotion. Não quero definir gap, né? Então, beleza. Vou agora fazer o que? Vou 10, 10, 1, 2, 10, 21, 1, e aqui como é que ficou? 10, 10, 1, 3, 10, 21, 1, 2. O IP do meu storage para a conexão do VMware com ele está como 10.10.1.1, tá? Então vamos conectar esses servidores aqui ao storage. Então venho aqui em Storage Adapters, né? Adaptadores de storage, e vou habilitar o meu adaptador a SCSI, tá? Vou adicionar aqui a SCSI Software. Ok. E depois de adicioná-lo, clicar em adicionar. Ok. Vou agora configurar, né? Fazer a conexão dessa interface a SCSI do host VMware com o storage. Então, vendo as propriedades, Network Configuration, vou dizer aqui em Network Configuration, vou estar identificando as ligações da interface com a rede correta do storage, tá? Então, eu vou simplesmente dizer para ele qual é a interface que estarei usando para me comunicar com o storage. Então, eu vou usar essa interface aqui, né? Que é a que eu chamei de storage, né? Eu criei um vSuite chamado storage, que já está com 10, 10, 1, 2 aqui, IP definido, máscara, enfim, na rede do storage. Ok. E aqui é só colocar em Dynamic Discovery o IP do storage no qual vou me conectar, né, na porta 3260. Ele vai dar um rescan nos adaptadores, né, procurando aí discos, né, LUNs disponíveis para ele poder criar ali um novo data store. Deixa eu ver se a comunicação tá beleza. Rescan all aqui mais uma vez. Beleza. Tá aqui VMs, tá? Aí você vai fazer aquela pergunta, mas Ivanildo, já apareceu um data store com nome VMs, já nomeado, já com capacidade tudo direitinho. O padrão é o seguinte, o data store ele não é criado automaticamente, tá? Depois que você faz isso, você tem que vir aqui em adicionar, que ele vai mostrar. Você clica aqui em Disk LUN, né? Ele vai mostrar o disco disponível que ele pegou da LUN do storage. E aí você vai selecionar e vai criar essa data store, né? Avançar, definir o tipo de VMFS, se é a versão 4 ou 5, e enfim concluir para ele criar esse data store. O lance aqui é porque essa LUN VMs ela já é de um antigo laboratório, de um antigo cenário que já estava criado. Tanto é que
Tanto é que dentro dela já existe, por exemplo, um- uma máquina Debian, né, que eu vou colocar inventariar ela aqui no host depois, tá? Já existe uma máquina Debian devidamente criada, tá? Vou só fechar aqui para não perder muito tempo. Então, esse datastore na verdade já estava criado dentro do storage, dentro desse rapazinho aqui, né, desse FreeNAS. Tá? Então, o VMware apenas adaptou-se, aliás, apenas conectou-se a essa LUN e já puxou o datastore que já estava criado, né, desse storage aqui, o FreeNAS. Beleza? Então, vou fazer a mesma coisa no host 2, né, no SXI2. Vamos voltar para lá. Mesmo esquema aqui, ó, storage, adicionar storage, opa, adicionar adaptador, né? Na verdade aqui em storage adapters. Então vem aqui, add, ok, ele vai adicionar adaptador. Vou aqui em propriedades, mesmo esqueminha, né? Theory configuration, vou dizer que vou usar o vSwitch 1 aqui, né? Na rede do storage. Dynamic Discovery e vou colocar o IP da interface do storage. Ele vai fazer um rescan no adaptador para procurar as LUNs, rescan as HBAs, vamos ver aqui se já está disponível. Ainda não. Deixa eu fazer aqui um rescan all aqui. Ok. Beleza. Então os dois hosts, né, os dois hosts VMware conectados, tá? Ele está calculando aqui 3 datastores, né? Mas por quê? Porque é um datastore físico, no caso o HD dentro da máquina VMware, né? E o terceiro seria no caso o storage, né? Talvez até eu já veja aqui no mapinha, aqui, ó. Ok? Os dois hosts e VMs, que é o storage, e os discos dos próprios hosts, né? O disco interno dos hosts. Beleza? Pois bem, amigos, o primeiro passo foi dado, tá? Eu já tenho aqui o storage configurado em ambos os hosts. A gente viu que não tem muito segredo, né? Vimos também que dentro do Datastore aqui já tem até uma máquina virtual criada, tá? Tá aqui um Debian, vou até listar ela aqui no inventário adicionar o inventário do host, tá? Desse host 36 aqui, chamado de Debian. Vou dizer que vai ficar no host 37, final 37. Pronto. A máquina virtual já está pronta. Adicionei o inventário, está aqui ela. Beleza? E no cenário de cluster, na configuração propriamente dita, a gente vai fazer as configurações e vamos fazer os testes do cluster, tá? Desligando os servidores e vendo como é que essa máquina deve reagir, enfim. Então aqui foram só os pré-requisitos. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo, onde a gente vai configurar o cluster e configurar também o balanceamento, né, da tecnologia DRS. Um abraço.